Abra sua Bíblia comigo, Tiago capítulo 3, Tiago capítulo de número 3. Glória a Deus. A partir do versículo de número 2, quem está com expectativa de receber uma palavra do alto, poderosa, faz barulho, diga glória a Deus, diga aleluia, amém? Tiago capítulo 3, versículo 2 em diante. Se você encontrou, diga achei. Se você não está com sua Bíblia, pode acompanhar com a gente aqui no telão, tá bom? Os telões estão aparecendo aí também, os versículos. Diz assim: pois todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito. Eu estou lendo Tiago capítulo 3, versículo 2. Capaz de dominar também todo o corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Também tomem como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por ventos fortes, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, verso 5, a língua, fala comigo, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. A espécie humana doma e tem domado toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar, mas ninguém consegue dominar a língua. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Preste atenção. Meus irmãos, isso não está certo. Vamos repetir isso aqui? Meus irmãos, no 3? 1, 2, 3. Outra vez. Meus irmãos, isso, acaso podem brotar da mesma fonte água doce e água amarga? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira produzir figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado por essa palavra. Transforma a nossa vida hoje, Senhor. Fale conosco de um modo simples, porém profundo. Nossa mente está alerta, o nosso coração receptivo. Estamos abertos para que, por intermédio do Teu Santo Espírito, o Senhor possa falar ao nosso coração. Nós já declaramos que hoje é uma noite de resposta, hoje é uma noite de libertação, hoje é uma noite de transformação, hoje é uma noite de novos começos. Por isso, amigo Espírito Santo, fique à vontade no nosso meio para nos chacoalhar, mas não nos permita sair deste lugar da mesma forma como chegamos aqui. Em o nome de Jesus, amplia o nosso entendimento, alinha a nossa vida com o que os céus estão realizando, alinha o nosso coração com a sua vontade, Senhor, que é boa, agradável e perfeita. Em o nome precioso de Jesus nós oramos. Amém, amém e amém. Domine sua língua. Você está pronto? Eu me lembrei de um momento, algum tempo atrás, alguns meses atrás. Eu estou morando já em Xerém há 2 anos, né? 2 anos. Cadê o povo de Xerém aí, minha gente? Né? Tinha gente de manhã, um pouquinho aqui à noite. Estou morando em Xerém há 2 anos. E alguns meses atrás, nós fomos almoçar, saímos de um culto aqui domingo, fomos almoçar em um rancho. Sabe, um rancho assim, bem rural, e aí tinha um cavalo lá, a gente estava comendo uma comida boa, e aí tinha um cavalo. Pastor, você quer andar no cavalo? Eu falei, lógico, eu topo tudo, né, gente, eu topo tudo. Morava em Vila Velha, falaram assim, pastor, vamos descer uma cachoeira de 70 metros no rapel? Eu falei, vamos. Já fez rapel? Eu falei, nunca, mas vamos. Minha vida está nas mãos de Deus mesmo.
E aí falaram, vamos lá no cavalo. Eu falei, mas e se esse cavalo aí? Porque esse cavalo é mais forte do que eu. Se esse cavalo cisma em correr matagal adentro aí, morro acima, como é que fica? Né? E a pessoa falou assim, não pastor, não dá, não precisa deixar ele fazer isso, dá para a gente controlar o cavalo. Eu falei, não dá não, dá para a gente controlar o cavalo, dá até para você controlar a direção para onde ele vai, né? Eu falei, então vamos embora. E aí olha que coisa interessante, um bicho forte, muito mais forte que eu, por causa de uma coisa que tinha nele chamada freio. Por causa do freio, o pessoal do rancho me ensinou, pastor, é o seguinte, deixa ele frouxo, manda uns beijinhos que ele anda. Se você quiser, eu falei, mas e aí, se ele estiver indo para um lugar que eu não quero? Não, você que determina, você que controla o cavalo. Eu falei, epa, estou gostando disso, né? Se você quiser que ele vá para a direita, você vai puxar esse freio aqui um pouquinho para a direita, essa corda para a direita, e ele vai para a direita. Se você quiser puxar para a esquerda, afrouxa o da direita e puxa o da esquerda, e ele vai te obedecer. E gente, do jeito que me ensinaram, foi o que eu fiz. Falei, mas 24 horas aqui, eu me torno um cavaleiro muito especial. Eu me torno o melhor dos montadores. E foi exatamente assim, eu consegui controlar o cavalo, só por conta de um freio na boca do cavalo. Preste atenção, porque a reflexão que se faz é tão interessante. Nós conseguimos controlar um animal que é muito mais forte do que nós, mas muitas vezes nós não conseguimos controlar a nossa própria vida. Por isso, hoje, Deus me mandou pregar essa palavra aqui para você. Domine a sua língua. Por quê, pastor Leandrinho? Porque tem jeito de nós dominarmos a nossa língua. Olha só, eu fui estudar, e olha o que eu encontrei. Uma descoberta científica de muitos anos atrás. O fisiologista alemão Emil Raymond, ele descobriu algo. Ele descobriu que o nervo central da linguagem, que se encontra dentro do cérebro, ele tem absoluto domínio sobre o restante dos nervos do corpo todo. Olha só, ele afirmou que se uma pessoa fala que está fraca, todos os nervos vão captar essa mensagem e vão dizer entre si mesmos assim, vamos nos preparar para ser fraco. Olha que coisa. E o resultado de tudo isso, segundo ele, do ponto de vista físico, será a falta de resistência. Ele afirmou mais, se uma pessoa diz, é verdade, eu sou um inútil, eu creio que eu não vou conseguir fazer esse trabalho. Ele diz que todos os nervos, ao receberem essa informação, essa mensagem, reagirão de acordo com as palavras pronunciadas. Esse órgão, preste atenção, um órgão ímpar, musculoso, muito móvel, simétrico, composto basicamente por fibras musculares entrelaçadas, responsável por um dos 5 sentidos, o paladar. Ele também é um dos mais importantes órgãos da fala. A língua é um dos órgãos mais importantes da fala. E como órgão da fala, é que esse membro do corpo aparece mais de 150 mil vezes na Bíblia, como uma força poderosa. Ou seja, sua língua tem o poder de controlar e influenciar todas as esferas da sua vida. Diga isso para quem está do teu lado. Tua língua tem o poder de controlar e dominar todas as esferas da sua vida. Sua língua, fala para outra pessoa, tem o poder de influenciar todas as áreas da sua vida. E hoje a gente vai compreender de fato isso aqui. Quem está pronto? Quem está pronto? Posso ouvir um amém de vez em quando? Amém. Primeira verdade que a gente precisa saber sobre como dominar a língua, sobre o poder da nossa língua, é que ter domínio sobre a própria vida a partir do que se fala é uma qualidade de gente madura. Vou repetir: ter domínio sobre a própria vida a partir do que sai dos seus lábios é uma característica de gente madura. Quem aqui conhece alguém imaturo na vida?
Como é que é gente imatura? As pessoas imaturas, elas estragam a própria vida com a própria boca. Sabia disso? Elas não precisam de outras pessoas para falarem mal. Muitas delas nem precisam do diabo. Elas com a própria língua destroem a própria vida. Gente imatura é assim. Quer ver? Você já viu gente dizendo assim, ó: eu falo o que me dá na telha mesmo, tô nem aí. Quem já viu gente falando assim? Eu sou sincero, o que me dá na telha, eu vou lá e rasgo o verbo mesmo. Aí tem gente que aplaude dizendo: uau, fulano de tal é autêntico. Soa como autenticidade, mas nada mais, nada menos é do que falta de maturidade. Gente madura não sai falando o que dá na telha. Gente madura pensa antes de falar, avalia se vale a pena dizer ou não. Amém? Gente madura é assim. O texto bíblico está falando de gente madura, preste atenção. Quando Tiago vai dizer, lá no início do texto, ele está dizendo o seguinte no versículo 2: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito. Essa palavra para perfeito aqui não é alguém que é perfeito no sentido literal da palavra, mas traz mais a ideia, segundo diversos estudiosos, traz mais a ideia de alguém que é maduro. Perfeição na Bíblia, em muitos lugares, vai trazer a ideia de maturidade. Fala comigo, maturidade. Então, gente madura, o texto mostra ou ensina para a gente que gente madura sabe controlar a própria vida. Escute isso aqui. Quem sabe controlar a própria língua é maduro. E maduros são capazes de controlar a língua. E quem controla a língua controla a vida toda. Posso ouvir um amém de vez em quando? Há poder no que sai da nossa boca. Eu vi uma história há muito tempo atrás de uma mulher que chegou com uma criança no colo dentro de uma paróquia numa igreja católica. E ela, a igreja católica lotada, mas lotada. Lá de trás ela grita assim: ei, padre, esse aqui é o seu filho, você não vai assumir não? O padre ficou cheio de vergonha, as pessoas olhando para o padre, olhando para a mulher com a criança no colo. As pessoas se compadeceram da mulher olhando para a criança no colo e começaram a sair, uma atrás da outra, uma após outra. E o padre dizendo: gente, isso é mentira, não é verdade, eu sou um padre, eu nunca fiz isso. E aí, a partir daquele momento, a paróquia daquele padre nunca mais lotou de gente. Foi meia dúzia de gatos pingados. Essa história conta que 10 anos depois, essa mulher volta. O padre estava lá num dia à tarde. E aí, ela chega para o padre e fala assim: olha, eu vim aqui para te pedir perdão. Eu não sei porquê, mas eu inventei aquela história, foi para te prejudicar. Mas eu quero que você libere perdão sobre a minha vida. Eu quero te pedir perdão. O padre falou assim: olha, eu te perdoo. Só que é uma coisa, sabe o que aconteceu quando você fez o que fez? Ela: o que aconteceu? Vem aqui comigo. Então esse padre sobe com ela para aquele lugar onde fica o sino, sabe, na igreja. Pega um travesseiro com aquelas penas de ganso. Ele rasga o travesseiro e joga o travesseiro lá de cima. E aquelas penas voam por toda a parte. Por toda a parte. Umas caem na praça, outras caem na rua, outras caem na casa de outras pessoas, outras o vento leva, sabe-se lá para onde. E aquela mulher pergunta para o padre: o que você está fazendo? Ele disse assim: olha, assim são nossas palavras. Quando nós não sabemos usar as nossas palavras, a nossa língua, é exatamente isso que acontece. Nós lançamos essas palavras ao vento, mas não dá para voltar lá para buscar tudo. Você quer reparar um erro, mas nem você consegue descer e pegar todas as penas de ganso que foram lançadas. Ele está mostrando para nós, isso prova para nós, que existem situações, existem erros irreparáveis causados pela nossa própria língua. É por isso que nós precisamos aprender a usar as palavras. Quem está aqui comigo? Provérbios capítulo 18, versículo 21 diz assim: que a língua tem poder sobre a vida
e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua. Escute isso aqui: o que você libera com as suas palavras pode gerar vida ou pode gerar morte. Você é quem escolhe o que vai sair da tua língua. Tem alguém ouvindo o que eu estou pregando hoje aqui, gente? É por isso que a gente precisa de maturidade, para que a gente saiba o que é que vale a pena falar, o que é que não vale a pena falar. A gente precisa de maturidade para falar as coisas de propósito e com propósito. Hoje é o dia do basta, nessa língua solta que você tem. Hoje é dia do basta. Hoje você não, a partir de hoje você não vai mais sair falando o que der na telha. Não. Gente madura não sai falando o que dá na telha. Gente madura pensa antes de falar. Gente madura analisa: isso aqui vai produzir morte ou vai produzir vida?